Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui para mais um episódio do nosso podcast Físico Consciência, e para você aqui que está nos ouvindo e nos vendo aqui no YouTube, seja muito bem-vindo também. Eu me chamo Túlio Esquinar, sou fisioterapeuta, osteopata e quiropraxista, e vamos aqui falar de um assunto, gente, que eu queria entrar aqui nesse lema com vocês, porque de fato ele vem chamando muita atenção de muita gente, que é sobre a inteligência artificial, né? Então, o que é que acontece? Eu, com a minha experiência nessa área, que é tanto quanto vocês, a grande maioria, como profissional de saúde, a gente acaba esquecendo um pouco, né, essa questão de você tentar cada vez mais ir a fundo na área de tecnologia. O que é que acontece? Comecei de uma maneira bem despretensiosa, lendo, testando coisas ali dentro do ChatGPT, enfim. E aí eu fui vendo o como usar de maneira mais otimizada e eu fui observando o quanto ele poderia ali me ajudar. Em relação a isso, começou a sair algumas reportagens e também alguns estudos que mostravam que a inteligência artificial acabou sendo mais assertiva em diagnósticos comparado a alguns médicos, que tem uma história muito legal também que apareceu há um tempo atrás sobre uma mãe que conseguiu fechar um diagnóstico raro de uma doença do filho dela por conta da inteligência artificial, coisa que ela tinha ido para mais de 10 médicos, se não me engano, uns 17 médicos, e ninguém conseguia fechar o diagnóstico dele, do filho dela, e aí acabou que, por conta do auxílio ali da inteligência artificial, ela conseguiu fechar um diagnóstico de doença rara. Então, assim, a gente vai vendo algumas situações que, de fato, vai chegando a um ponto que a gente vai observando que, cara, a gente precisa dar uma olhada especial aí. Não adianta a gente se fechar para a inteligência artificial. O que é que acontece? Dentro dessas andanças, desses estudos, eu comecei a tentar entender um pouco mais e começar também a aplicar ali no meu dia a dia clínico. E como é que eu faço? Só para vocês entenderem. Quando eu tenho dúvidas, eu coloco lá no ChatGPT e só para dizer, eu de fato tenho um plus, né? Eu pago o ChatGPT, então assim, porque eu uso muito, então para mim faz sentido. Então o que é que acontece? Quando eu tenho dúvidas, quando eu quero pesquisar mais a fundo sobre alguns temas, quando eu quero saber quais são os possíveis diagnósticos que ele poderia me ajudar com aquele paciente, quais são os prognósticos possíveis daquele paciente, quais são os melhores tratamentos, quais são as contraindicações no tratamento. Então, tudo aquilo ali ele me ajuda bastante. Mas uma das coisas que eu percebo muito é o seguinte: se você acaba não tendo o conhecimento, ele pode jogar ali informações, como já aconteceu diversas vezes, jogar informações que não necessariamente estão corretas. Então, assim, quando a gente tem o conhecimento e aí está alinhado com um bom prompt, com, com, com a expertise clínica sua, e ali com o quanto ele foi alimentado também de informação, cara, isso consegue casar de uma forma brilhante. E assim, é muito comum que tecnologias façam com que as pessoas comecem a ficar, de alguma forma, com medo. Pô, será que isso aqui de alguma forma vai me substituir? Será que não? Como é que vai ser? Vamos lá, vamos ter calma aí, porque é o seguinte: acredito eu, como fisioterapeutas, que a gente não vai ser substituído pela inteligência artificial, certo? A gente não vai ser substituído, visto que a gente tem muito do trabalho manual, tem muito do trabalho ali de utilizar equipamentos que vão auxiliar, tá? Então tem muita coisa que a gente não vai. Porém, é necessário dizer que tem muita inteligência artificial que é muito melhor do que muito profissional. Vamos ser sinceros nisso. Tem muita a inteligência artificial está muito à frente de muitos profissionais que estão sendo formados por aí. E isso é muito porque são profissionais que não se formam tão bem profissionalmente, saem da faculdade ainda muito verde, aqueles profissionais que não estão estudando constantemente, tá? Poxa, se você vê entre um paciente que está utilizando, por conta de um profissional, ventosoterapia,
kinesiotape, ozonioterapia, reiki, enfim, técnicas sem nenhum tipo de embasamento científico. Cara, ele está gastando tempo. E vocês podem estar observando que tem muitos profissionais que já estão, pacientes que estão chegando em nosso consultório e já estão chegando com um diagnóstico, com um plano de tratamento, tudo, porque ele pesquisou no ChatGPT. E muito dessas recomendações está correta. Estão seguindo as recomendações das diretrizes clínicas. Então, assim, hoje, se você não estiver bem atualizado, bem preparado, realmente você vai ficar para trás. Porém, se você utilizar a inteligência artificial ao seu favor, tanto na avaliação quanto nas informações, vai te ajudar e muito a ser mais assertivo com o paciente. Vai te ajudar e muito a melhorar seu atendimento, sua avaliação. Então, assim, gente, vale a pena aprender e vale a pena demais introduzir na sua prática clínica a inteligência artificial. Eu costumo até falar para os meus alunos de pós-graduação que é o seguinte: a gente também não pode se tornar burro e dependente. Como assim? Desde que criou a calculadora, muita gente não faz mais conta de cabeça no papel, faz na calculadora. Por conta hoje de Waze, Google Maps, muita gente não quer tentar chegar ao destino de cabeça. Quer botar lá no mapa para chegar lá. Muita gente que não está ali realizando, sei lá, não decora o número do telefone da pessoa porque já tem lá no celular, enfim, faz tudo mais rápido. A gente não pode ficar muito acomodado por conta da inteligência artificial. A gente precisa, de fato, se permanecer estudando, permanecer atualizado, lendo, treinando, fazendo curso. Isso é importante. Mas ela vai te dar uma base muito grande e sólida para que você consiga evoluir ainda mais, sabe? Então a gente não pode ficar dependente, certo? E uma das perguntas também é que possam perguntar, falam, Túlio, e aí? Qual melhor que você, inteligência artificial que você acha que você até recomenda? E vou dizer uma coisa para vocês. Todo dia, vocês vão achar alguém falando sobre uma inteligência artificial nova. É muito difícil você estar acompanhando essa questão da tecnologia. Eu uso o ChatGPT, mas, cara, se você usar o Grok 4, a Manus, sei lá, a Gemini, enfim, qualquer um assim, de grande porte aí, bem falada, pode ser que seja tão bom quanto, né? Então, e eu não vou saber dizer todas nunca aqui para vocês, porque cada dia que aparece uma nova, tá? Mas de fato eu uso o ChatGPT, me ajuda muito, tanto em organizar aulas, como em organizar meus atendimentos, minhas avaliações, tanto para me ajudar nas redes sociais, enfim, me ajuda demais. Porém, eu sempre falo para vocês, eu não quero utilizar ele como algo que eu fique dependente. Eu uso ele como uma ferramenta que vai me ajudar a poder ter mais tempo para estudar, ter mais tempo ali para me dedicar aos atendimentos, para isso. Não ficar dependente deles. Então, assim, um conselho: estudem sobre a inteligência artificial. Eu até fiz um post há um tempo atrás que é o seguinte, cara, a gente como fisioterapeuta tem a base de dados Pedro, que é a única das profissões de saúde, a única que tem uma base exclusiva para você que é fisioterapeuta. E aí a gente vai ter lá estudos que vão dar nota para a gente ainda dos ensaios clínicos, de 0 a 10, que a gente lá use de notas de 7 em diante, que são os melhores estudos. Ele já até diz para você, esse estudo aqui é bom, esse aqui é de boa qualidade, esse aqui não é de má qualidade. Ainda faz isso para a gente. A gente tem a PubMed, a gente tem a Cochrane, a gente agora tem as inteligências artificiais que você pode perguntar quais são as melhores evidências científicas para o tratamento de epicondilite lateral. Enfim, a gente já vai ter tudo lá. E ainda tem gente que não utiliza a prática baseada em evidência. Ainda tem gente que utiliza tratamentos que não têm evidência científica, que são ineficazes, que não são melhores que placebo.
Não dá para entender isso, né, gente? Então, assim, a gente tem uma ferramenta brilhante na nossa mão. Brilhante. Estudem como usar. E outra, tá tudo de graça no YouTube, tá tudo de graça para vocês aprenderem como manejar melhor. E vão botando a mão na massa, tentem, arrisquem, falem, escrevam prompts para ser mais assertivo para a sua profissão. Cara, isso vai ser uma ferramenta brilhante. Aliás, já é uma ferramenta brilhante para que sejamos melhores profissionais ainda. Beleza? Então, espero aí que cada um agora, eleve nossa profissão até sendo mais assertivo, utilizando essas novas ferramentas que estão cada vez mais revolucionando o mundo, que é a inteligência artificial. Espero que todos tenham gostado. Mais um vídeo. Não esquece, gente, de deixar seus comentários aqui. Curte, compartilha e nos vemos no próximo vídeo.